Meus irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Hoje o tema qual nós vamos estar abordando aqui neste vídeo é: a fé em Deus traz segurança, né? A qual é um tema muito importante, né? A Bíblia fala em Salmos 125, né? Vem dizer assim a santa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um versículo a qual é muito importante, né? Quem escreveu esses salmos, né? Quem foi o autor, né? Foi Davi, né? Salmos de Davi, né? Cântico dos degraus, né? E quando o salmista ele vem falando aqui, né? Os que confiam no Senhor. Entenda que é para aqueles que confia, é para aqueles que acredita, é para aqueles que crê. Louvado seja Deus. E aqui o salmista ele vem dando um exemplo daqueles que confiam em Deus. Eles são como os montes de Sião, que não se abalam. Seja, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam. Louvado seja Deus, mas permanece para sempre. Louvado seja Deus. O porquê que o salmista ele vem dando o exemplo daqueles que confiam em Deus, eles são como os montes de Sião. Meus irmãos, se nós catar para estudar, né, glórias a Deus, por que o salmista compara, né, com os montes de Sião, a gente tem vários também respaldo bíblico, né, que o salmista está falando dos montes de Sião, simplesmente em Salmos, né, o que mais fala dos montes de Sião, né, os montes de Sião fica em Jerusalém, né, glória a Deus. Os montes de Sião foi um lugar que Jesus esteve, que Jesus passou por lá, né, e os montes de Sião simboliza a presença de Deus. Por isso que em Salmos, né, glórias a Deus, o salmista vem dando bastante esse exemplo, né, dos montes de Sião. Glórias a Deus. Aleluia. Entenda que aqui o salmista ele vem falando sobre o confiar, sobre o acreditar nas promessas, nas coisas de Deus. Glória a Deus. Entenda que aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, ele faz menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele faz menção do reino de Deus. A Bíblia fala, glórias a Deus, no Salmos 20 e versículo de número 7. Aleluia. A Bíblia fala assim, ó: uns confiam em carro, outros em cavalo. Aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não acreditam em Deus, eles confiam em carro, eles confiam em cavalo, eles confiam, glórias a Deus, em si mesmo, eles confiam nos bens materiais, eles confiam nessas coisas terrenas. Glórias a Deus. Aqueles que não confiam em Deus. Mas
Aqueles que confiam em Deus, eles fazem menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles fazem menção do reino de Deus. Eles reverenciam. Ele coloca Deus em primeiro lugar da vida dele. Em primeiro lugar. Louvado seja Deus nos teus propósitos, nos teus planos, na tua vida. Esses são os que confiam em Deus. Esses são os que acreditam em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aqueles que confiam em Deus, aqueles que acreditam em Deus, eles ficam firmes nas promessas de Deus. Aqueles que confiam em Deus, eles perseveram em prol do a favor ao reino de Deus. Entenda, meus irmãos, glória a Deus, a confiança em Deus é um negócio muito importante que nós temos que ter e nunca nós podemos perder. É a confiança em Deus. Porque para Deus operar na minha vida, para Deus agir na minha vida, é preciso eu confiar, é preciso eu acreditar, é preciso eu crer. É preciso eu colocar Deus em primeiro lugar da minha vida. Esses são os que confiam em Deus. Ele honra Deus em tudo. Os que confiam no Senhor. Ele coloca Deus em primeiro lugar da vida dele. Os que confiam em Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aqueles que confiam em Deus, ele não se abala. Ou seja, ele não se acaba. Ou seja, ele não para. Aqueles que confiam em Deus. Por quê? A confiança dele, o acreditar dele está no Senhor Jesus Cristo. Mas ele permanece para sempre. Ele fica firme no quê? Nas promessas de Deus. Nas coisas de Deus. Aleluia. Esses são os que confiam em Deus. Então entenda, confie em Deus, acredite em Deus, creia. Confiar em Deus, meus irmãos, entenda que não é só eu catar e falar, né? Eu confio no Senhor Jesus Cristo. Não, não. Glória a Deus. Confiar em Deus é eu, glórias a Deus, acreditar, é eu crer, é eu ficar firme na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Glórias a Deus, é eu ficar no centro da vontade de Deus. Esses são os que confiam em Deus. Esses são os que acreditam, esses são os que crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Entenda, aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, ele entrega o seu caminho para Deus. Ele coloca Deus em primeiro lugar da vida dele. A Bíblia fala nos Salmos 37, e versículo de número 5. A Bíblia fala assim, ó: entregue o teu caminho para o Senhor e confia nele, e ele tudo fará. O mais ele fará. Primeiro eu tenho que entregar o meu caminho para Deus. Esses são os que confiam em Deus, que entrega o seu caminho para Deus, que coloca Deus em primeiro lugar da tua vida, que honra Deus em primeiro lugar da tua vida. Esses são os que confiam em Deus. O que o salmista fala aqui. Glórias a Deus. Aqueles que confiam em Deus, ele tem fé em Deus. Glória a Deus. Aqueles que têm fé em Deus, ele confia em Deus. Glórias a Deus. A fé em Deus, o confiar em Deus, o acreditar em Deus, traz segurança. Aleluia! Glória a Deus!
Louvado seja Deus. Nós podemos ficar tristes. Glórias a Deus. Mas nunca parar. Nunca estacionar, sempre perseverar. Aquele que confia em Deus, ele persevera. Aquele que confia em Deus, ele luta. Aquele que confia em Deus, ele persiste. Em meios momentos difíceis, em meios momentos atribulosos. Então a palavra de Deus para a sua vida é: confie em Deus. Acredite em Deus. Persevera. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, firme nas promessas de Deus, firme nas coisas de Deus, firme no reino de Deus, perseverando, lutando em prol a favor ao reino. Então confia, acredite, creia, para mim viver aquilo que Deus tem para minha vida, para mim viver os propósitos de Deus, para mim viver o sobrenatural de Deus. É preciso eu confiar, é preciso eu ter fé, é preciso eu perseverar, é preciso eu lutar, é preciso eu persistir, é preciso eu ser fiel com Deus. Glórias a Deus. É preciso. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus abençoe a vida de todos.